e grow apart, ou seja, a gente acaba se distanciando daquela pessoa, ou seja, com 15 anos os dois tinham um pensamento. Sim. Até os 20 aquele pensamento combinava. De repente a sua cabeça começa a ir para um lado e a cabeça do seu companheiro, sua companheira começa a ir para outro. Até que ponto existe sim sempre essa possibilidade de adaptar e ficar, ou se você diz, não, fez parte da minha vida, durou enquanto durou, agora eu preciso seguir adiante e não tem nada de errado com ter outra pessoa. Eu acho que assim, quanto mais relações você se envolve, quanto mais términos, menos resistência tem às novas. Você vai ver que a minha relação é a minha única relação. Então ela é muito mais difícil de ser rompida, porque nós temos um vínculo muito forte. Quando as pessoas ao longo da vida elas vão se acostumando a recomeços, por N motivos, ela vai cada vez mais construindo relações mais enfraquecidas, porque ela já viveu muitas rupturas, então não é algo novo. Se você olhar para a minha história, eu tenho mais tempo com ela de existência do que sem. Então, assim, quando ela me pediu o divórcio, ela é a mulher da minha vida, ela é a pessoa com quem nós nos descobrimos, amadurecemos, nos tornamos adultos juntos. Então, a nossa história cria um vínculo muito forte. Agora, obviamente, muitas relações elas se rompem também porque eu acho que é uma questão de conceito. O que é uma relação para a pessoa? Ontem mesmo uma pessoa me procurou e ela simplesmente divorciou porque ela falou, eu quero paz e eu quero ser feliz. E ela não entendeu que a relação é muito mais sobre dar e se doar do que receber. Se eu coloco duas pessoas numa mesa e ambas estão brigando pela sua felicidade, você tem duas pessoas insatisfeitas, infelizes. Agora, se você entende que a relação é um compromisso de se doar pelo outro, de buscar satisfazer o outro sem perder sua individualidade, então você tem duas pessoas satisfeitas. Então eu acho que muitas rupturas acontecem porque as pessoas não entenderam o que é uma relação ou porque simplesmente elas já se acostumaram a trocar de parceiro e cada nova relação tem um vínculo mais frágil. Eu sou super a favor, tá? E tudo que eu tô colocando aqui, sendo meio que até o advogado do diabo, é porque eu preciso desses questionamentos, porque eu realmente quero entender. Muito bom, por sinal. Eu acho que assim, quando você coloca que duas pessoas devem insistir sem perder a individualidade, é quase como sempre, na sua opinião, existe a saída é ficar junto. Eu acredito muito nisso. Existe, acho que existem coisas que você deve concordar que fala assim, não, certas coisas estão ok para ruptura, ou não, Sim. ou nada. O que são elas? Eu acho que assim, o relacionamento ele é uma aliança, ele é um contrato de mutualidade, de amor, de respeito, de compromisso, comprometimento, companheirismo, fidelidade, lealdade, sempre mútuo. São duas pessoas, dois eus que se tornam um nós. E eles vivem por esse nós, sem perder o seu eu. Quando não existe isso, muitas vezes a pessoa ela fala, devo ficar junto, mas há egoísmo, desrespeito, desprezo, há diversos fatores dentro da relação que já descaracterizam aquela relação. Então, muitas vezes, você não tem mais um relacionamento. Você tem duas pessoas que moram juntos debaixo do mesmo teto, mas não há amor, não há companheirismo, não há mais nada que caracterize uma relação. Mas e se estiver de um lado e do outro não? Eu acredito que quando você tem um lado querendo, há grande possibilidade de você transformar o outro pela sua conduta, porque muito do comportamento que o homem espera da mulher e vice-versa é ativado pela própria conduta dele. Então, assim, existem sim muitos casos onde uma pessoa não quer, mas pelo comportamento da outra, ser gerado coisas boas no que não quer e ser transformado o ambiente e a relação. E quando você diz isso, significa... Depende só de mim, eu mudo essa situação. Mas, e tudo que eu falo, de novo, tudo é muito subjetivo, né? Sim, sim. Aliás, é um papo muito interessante, porque a gente fala pra muita gente, mas é uma questão muito subjetiva. Porque enquanto você diz que a gente pode mudar a gente e a gente pode quase que fazer a outra pessoa aprender a nos amar. Se ela não quer mais, você sente que só você está fazendo, se você fizer a coisa certa, se você mudar, se você fizer assim ou assado, aquela pessoa pode entender que aquele caminho é melhor e continuar. Sim, porque eu acredito que o amor é fruto de quem escolheu amar. E amar é um verbo. Mas a relação, o amor, ele está atrelado a ficar junto? O amor ele é consequência de quem escolheu amar, de quem escolheu partir para ação. O que eu estou querendo dizer? Que quando eu amo o outro em ações,
não só na narrativa, mas na prática, eu vou gerar... Toda ação gera uma reação. Certo. E eu consigo gerar naquela pessoa uma reciprocidade. Claro que, como você disse, é muito subjetivo e são vários cenários. Cada pessoa carrega uma história. Mas eu sempre vou acreditar na restauração, porque, primeiro, eu sou fruto dela, e, segundo, eu vi isso acontecer diversas vezes. E tantos relacionamentos que eu também estudos de casos, por exemplo, de casais que já não dormiam junto há 15 anos, conviviam na mesma casa como amigos, só que cada um dormia num quarto. E eles começaram a ter práticas de amar e gerou no outro desejo, paixão, vontade de estar junto, frutos de um relacionamento. Ou seja, 15 anos separados, morando só debaixo do mesmo teto, e que houve a restauração. Mas o separado é só por quartos diferentes ou separados porque já não tinham mais nenhum afeto? Não tinham afeto, não tinham mais nada. Simplesmente estavam morando juntos. E por quê? Um acordo. É muito comum. É muito comum. Eu tenho casos próximos de pessoas que divorciam e, por exemplo, para não prejudicar os filhos, mas prejudica, para tentar ali por questões financeiras. São vários fatores que levam as pessoas a não saírem de suas casas, né? Ou seja, elas ficam ali mesmo com um acordo. Isso, é um acordo, realmente um acordo, apalavrado, elas moram debaixo do mesmo teto, mas não têm uma relação. Elas têm uma história no passado, mas não tem mais nada para o presente e para o futuro.